faria se você encontrasse uma sereia enquanto você mergulha? Tá legal, esse provavelmente foi um dos relatos mais da hora que eu já recebi. E ultimamente, gente, eu tenho recebido muitos relatos envolvendo criaturas sobrenaturais. Mas esse foi o único que eu recebi de sereia. Mas ok, vocês me pediram pra parar de narrar corridas de cavalo. Estou tentando, o que talvez seja bom, porque eu preciso muito que este vídeo tenha mais de 8 minutos. E normalmente este relato eu leria em 3. Talvez agora, por exemplo, eu esteja falando isso aqui só pra enrolar um pouco vocês, mas ok. Sei que é o que vocês querem, então vamos pro relato. Hey pessoas, eu sou Yasmin Bacon, este é o de Bacon Terror. Mas antes de tudo, já lembrando que se você for do tipo que costuma sentir medo de histórias de terror, então pula esse vídeo. Mas se você não for, então já aproveita pra me seguir, porque aqui tem conteúdo de terror diário. Esses dias apareceu no meu TikTok sobre mordidas de tubarão 2 vezes, ataques de tubarões. E apareceram uns vídeos de uns caras pegando o tubarão e levando pra longe de onde tem pessoas. Gente, pouca coisa me assusta mais do que o mar. Eu tenho pavor. Eu vejo as ondas, eu tenho medo. Eu vejo os vídeos de tubarão, começa a me dar angústia, sabe? Uma vontade de chorar, de fugir. Eu tenho pavor de tubarão, de golfinho, de baleia. Talvez seja porque eu sou alérgica a frutos do mar. Não sei, mas eu me lembro claramente de uma vez que eu tinha 8 anos e eu tava na praia de Laranjeiras, ao lado de Balneário Camboriú. E pra quem não conhece este lugar, ele é considerado piscinão de ramos, porque ele não costuma ter ondas. Então pensem comigo, não costuma ter ondas. Tranquilo. E era a única praia que eu realmente tinha contato. E eu me lembro que uma senhora, ela passou do meu lado e eu tava brincando ali na areia de fazer castelinho. E ela me falou, cuidado com as ondas, minha querida, senão você pode respirar água e vai se afogar. Eu olhei pra cara dela, com toda a burrice que uma criança de 8 anos pode ter, e falei, eu não acredito em ondas. Mas pra quê? Gente, óbvio que aquela senhora tava falando daquelas ondinhas que você toma uns caldos, passou e tá tudo bem. E ali onde eu estava, realmente podia vir uma ondinha um pouco mais forte e me fazer cair. Eu tava bem na beiradinha fazendo meus castelinhos de areia. Mas, gente, a onda que veio, ela foi gigante. Porque na hora que a senhora falou isso, eu levantei. E no que eu levantei, veio instantaneamente uma onda que passou por cima da minha cabeça. E ok que eu não sou muito alta, mas naquela época eu era considerada alta pra minha idade. Tanto que eu tinha quase a mesma altura que eu tenho hoje. E a onda, gente, veio com tudo, que eu não só caí, como me estribuchei. E todo mundo começou a comentar que era algo muito difícil de ter onda ali, ainda mais ali na beirada. Então, assim, eu só sei que isso não é alucinação, porque outras pessoas viram. E porque eu ralei meu joelho quando eu caí na areia. Mas olha que legal como o mar, ele fez questão de esfregar na minha cara, literalmente, e no meu nariz, porque eu realmente engoli um pouco de água pelo nariz, foi terrível, eu odeio essa sensação, que ele existe e do que ele é capaz. Mas agora, a gente conhece mais do espaço, a gente conhece mais de outros planetas do que o nosso próprio fucking oceano. Então, quando alguém me diz que viu uma sereia, eu não duvido, eu acredito. Que a criatura que, gente, se eu pudesse escolher só uma criatura sobrenatural pra acreditar, não seria nem fantasma, seria a sereia. A gente não tem ideia do que existe no fundo do mar. E a sereia, na verdade, não se enquadraria nem como sobrenatural, mas sim como uma espécie do nosso planeta. Da mesma forma que peixes não são sobrenaturais, porque uma sereia seria. E vocês dizem que é altamente improvável, mas tem cada bicho estranho no fundo desse mar, gente, que eu não duvido de nada. Mas ok, sem mais enrolações, vamos pro relato. Dessa vez é sério. Leia tudo até o final. Primeiro, eu não quero me identificar por uma questão familiar e principalmente profissional. Eu sou mergulhador, soldador, há mais de 10 anos. Em abril de 2020, durante a quaresma, eu trabalhava terceirizado em uma das várias plataformas de petróleo em Macaé, Bacia de Campos, fica no Rio de Janeiro. Eram 2h30 da madrugada e eu me lembro disso perfeitamente, o exato horário. Eu estava completamente sem sono e resolvi caminhar pelos inúmeros corredores de aço industrial da plataforma de petróleo. Eu lembro que o mar estava absolutamente negro e calmo, sem lua e sem estrelas, apenas o vento e o barulho metálico da plataforma em sua permanente produção de gás, óleo e petróleo. Foi então que eu ouvi, ao longe, uma voz feminina cantando. Isso mesmo, cantando. Mas não era um canto comum, era uma melodia lenta, doce, triste, penosa, antiga, atraente, envolvente, hipnótica. Algo em tom de saudade, sofrimento, amor perdido e até despedida. Não sei, não consigo explicar. Enfim, era bonita demais pra existir naquele lugar, no meio do oceano, alto mar. Eu só lembro que o som, o canto, ele vinha de todas as direções ao mesmo tempo, e principalmente da grande e vasta escuridão sem fim. Lembro que na mesma hora o meu corpo inteiro se arrepiou e um frio estranho, um forte e incontrolável arrepio, ele subiu pela minha coluna. Sem saber porquê, sem nenhuma explicação, eu senti uma forte e irresistível vontade de olhar para baixo, para a superfície da água e, a 10 metros abaixo de mim, onde eu estava, no piso metálico da plataforma de petróleo,
Eu peguei a minha forte e potente lanterna industrial de LED e iluminei tudo em um grande círculo de 360 graus. E foi aí que eu vi, flutuando logo abaixo da estrutura da plataforma, havia uma estranha criatura marinha. Parecia uma mulher, mas algo nela estava profundamente errado. A pele era branca demais, quase cadavérica. Os cabelos eram negros e longos, espalhados sobre os ombros, e o rosto, meu Deus, eu nunca vou me esquecer. Olhos grandes e totalmente negros. Não tinha nariz. Não sei por onde aquela coisa respirava. A boca era larga demais, cheia de pequenos e médios dentes serrilhados, como os de um tubarão. Os braços eram finos e anormalmente largos, e as mãos tinham dedos compridos, terminando em garras amareladas e curvadas. Os seios eram pequenos, mas sem mamilos, e da cintura para baixo, ela tinha uma enorme cauda de peixe, esverdeada e pálida, balançando lentamente na água. Ela me olhava fixamente, sorria sinistramente e continuava cantando, aquela melodia triste, penosa e extremamente hipnótica. Naquele momento, eu entendi uma coisa com absoluta clareza. Aquilo não era humano. Em um certo momento, daqueles intermináveis 3 minutos, que pareceram 3 horas pra mim, de contato olho no olho, mesmo à distância, eu senti que ela ficou visivelmente incomodada e irritada. Isso com a forte luz da minha lanterna profissional de LED. Então, no minuto seguinte, ela mergulhou na profunda e gelada escuridão do mar noturno. No dia seguinte, eu pedi transferência imediata daquela plataforma e nunca mais voltei até lá. Até hoje, eu preciso de remédios controlados, calmantes pra dormir, porque às vezes, no silêncio da madrugada, eu ainda tenho a forte impressão de escutar aquela música sinistra. Aquele triste, belo, envolvente e hipnótico canto de sereia vindo do mar, vindo das ondas que quebram na areia da praia, próxima daqui onde eu resido atualmente. Então, gente, ele mandou uma foto e ele diz assim: a imagem foi feita pela IA Gemini do Google, mais próxima e o mais parecida possível da estranha criatura marinha que eu fiquei cara a cara em abril de 2020. Todas as vezes que alguém me contou sobre ter visto uma sereia, comenta que tem que tomar remédio controlado pra dormir, porque não consegue, que dorme e sente vontade de ouvir aquela música, ou que ouve a música, e até alguns que precisam tomar remédio, tomar calmante, porque estão perto da praia, ou sentem vontade de ir pra praia, pra se jogar no mar e encontrar com aquela criatura de novo. Inclusive relato de gente que quando ouviu a música foi, mesmo tentando ser segurado e tudo mais. Então assim, gente, eu acredito muito. Essa daí é a criatura que eu não duvido. Eu coloco a minha mão no fogo, que eu acredito fielmente que existe. Nossa, gente, eu tô me sentindo muito negacionista da ciência e do universo aqui agora. Gente, eu confio na ciência, eu acredito na ciência, eu acredito também na burrice humana, eu acredito que às vezes a gente demora pra acreditar e descobrir as coisas, principalmente pra descobrir. Então, assim, eu ainda acho que ou a gente vai descobrir, ou a gente descobriu e não sabe, ou não sei, mas sereia, confia em mim, sereia, um dia vocês vão ter certeza de que existe. Tanto que eu acredito mais em sereia do que existe vida fora da Terra. E olha que com tantos planetas, com tantas estrelas, com tanto tudo, é meio impossível não existir. Só pra vocês terem uma noção. Mas ok, o relato foi curto, mas foi esse. Na verdade, esse vídeo foi mais metade enrolação, vou ser bem honesta. E antes que vocês perguntem, Yas, por que você está enrolando pro vídeo ficar longo? Monetização, gente. Vocês acham que eu não preciso de dinheiro pra pagar editor pra trazer mais vídeo pra cá? Vocês acham que eu não preciso de dinheiro pra pagar babá? Com babá eu consigo gravar mais vídeo, com editor tem mais vídeos. Gente, aqui é uma futura máquina de produção em massa. Apenas falta a oportunidade certa. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse relato, até mesmo das minhas enrolações, e que vocês possam ter aproveitado esse momento comigo. Se você gostou, pelo menos minimamente, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, e hypar se você tiver essa opção. E comentem se vocês acreditam que sereias podem existir. Também não se esqueça de conferir as playlists que nós temos aqui de relatos, de creepypastas, porque temos muitos vídeos aqui no canal. Então é isso, gente. Todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição, junto com o e-mail para vocês poderem me mandar os relatos de vocês. Beijo e até o próximo vídeo.